Hoje eu acordei com uma disposição para comprar as cotas do HCTR a R$ 65. Quando eu olhei esse preço de fechamento, eu falei, cara, amanhã eu não posso deixar passar. Eu pretendia hoje mexer um pouquinho na minha reserva e comprar pelo menos aí 10 cotas do HCTR11 nesse preço de R$ 65, que tá muito tentador. Porém, quando eu tive tempo de abrir o navegador, saca só na surpresa que eu tive. O fundo HCTR subiu de forma muito sinistra, mano. Só no dia de hoje que eu tô gravando o vídeo aqui de noite já, tá? No dia 15 ele subiu 11,57%, saindo aqui da cotação de R$ 65,43, chegando ao final do dia a uma cotação de R$ 73, mais de 10%, 11,5% num único dia. Foi isso que aconteceu hoje com o fundo imobiliário HCTR11, uma alta absurda, uma alta muito top para um fundo que vem dia após dia aí, nos últimos dias, tendo baixas atrás de baixa, caindo mais de 4, 5%, pelo menos nos 3 últimos pregões aí que eu me lembro. Então hoje é desse fundo imobiliário que nós vamos conversar um pouco. Se você tem esse fundo em carteira, já peço para você deixar aí na descrição quantas cotas você tem desse fundo e se você aproveitou esse preço de R$ 65, foi a menor cotação que esse fundo já chegou em todo o período que ele é negociado. Então se você aproveitou, deixa nos comentários. Se não aproveitou, seja bem-vindo ao barco dos que perderam essa oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Barreto, sou dono aqui do canal Frentista Investidor e aqui eu compartilho com vocês toda a minha trajetória rumo à liberdade financeira. Quando eu vou alcançar essa liberdade eu não sei, mas vocês vão caminhar junto comigo até a gente chegar no topo. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos começar aqui a falar sobre o fundo HCTR11 Hectare Crédito Estruturado, que nesse momento está cotado aí a R$ 73, fechou cotado hoje, né? A menor cotação que ele chegou nas últimas 56 semanas, ou no último ano, na verdade, a menor cotação da história dele, R$ 65,43, mano, que louco, velho. Que louco. Isso dá um dividend yield nessa cotação atual de R$ 73 de 20,37%. Nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 14,87 em dividendos para quem é cotista desse fundo. E a gente pode ver que ele está com uma desvalorização no último ano de mais de 37%, cara. E só nesse mês já acumula 15% de desvalorização. Nesse gráfico de cotação a gente vê a última subida que ele deu no dia de hoje, tá? Que subiu mais de 11%. E se a gente colocar aqui em um ano, a gente vê que esse fundo vem acumulando uma queda absurda, saindo aqui dos R$ 117 para os menos de R$ 100, menos de R$ 80 até, na casa de R$ 73 hoje. O valor patrimonial da cota da HCTR, que é quanto essas cotas realmente deveriam valer, é de R$ 119,58 e nesse momento a R$ 73, isso dá um PVP de 0,61, ou seja, esse fundo está com 39% de desconto nesse momento. E como é que eu sei disso? O PVP diz pra gente se esse fundo está sendo vendido abaixo do preço justo dele, no preço justo ou acima desse preço justo. Então, caso o PVP tivesse em 1, esse fundo está sendo vendido pelo preço justo dele, ou R$ 119,58 por cota. Como está abaixo de 1, eu digo que ele está sendo vendido com desconto, ou que ele está descontado, ou com deságio. Nesse caso aqui está com 39% de desconto, está sendo vendido a um PVP de 0,61. Se tivesse acima de 1, 1,01, 1,02, 1,05, 1,10, então tá com ágio, tá acima do que ele realmente vale. Nesse momento esse fundo conta com mais de 200 mil cotistas, 211 mil cotistas e tem uma liquidez média diária de 8,8 milhões. Muito top. O último rendimento que ele entregou foi de 70 centavos e esse é um fundo que vinha entregando muito dividendos e esse aqui é um dos motivos da cotação dele tá caindo, tá? Esse dividendo muito baixo. Como a gente consegue ver, é um fundo que vinha entregando dividendos aqui bem acima de R$ 1 e simplesmente os dividendos começaram a cair. Primeiro por conta de deflação, tá? Que a gente vem passando aí do ano passado, durante 3 meses, e depois alguns problemas de crédito. Afinal de contas, isso daqui é um fundo de crédito, é um fundo de dívida imobiliária, um fundo que empresta dinheiro. Então, o tempo todo tem que estar renegociando, tem que estar conversando e pode acontecer inadimplência, pode acontecer alguns problemas em alguns ativos da carteira dos fundos imobiliários de CRI, ou de dívida imobiliária. Se a gente der uma olhada aqui no relatório desse fundo, vamos clicar aqui em comunicados e abrir o último relatório, a gente pode ver que ele soltou alguns fatos relevantes aqui, comunicando situação de inadimplência e depois dizendo que ele recebeu esses valores que ficaram para trás. Vamos procurar aqui o último relatório. O último relatório que aqui ainda é o relatório do mês de janeiro, tá? Ainda não tem o último relatório aqui, mas já dá para a gente ter alguma noção do que esse fundo investe, quais são os ativos da carteira desse fundo. Vamos esperar carregar e a gente vai dar uma olhada nesse relatório. Bom, dentro do relatório do Hectare, o HCTR11, a gente vê algumas informações bacanas. Esse fundo tem um patrimônio de 2,6 bilhões, tá? Já é um fundo bilionário, que tem a quantidade de cotas que esse fundo já emitiu, mais de 22 milhões de cotas. Aqui o número de cotistas está desatualizado, né? Afinal de contas, esse relatório aqui ainda é referente a dezembro, é o último relatório que a gente tem
acesso. O início do fundo aqui em 2018, tá? Em 19/9/2018, prazo indeterminado, cobra uma taxa de administração de 0,21% ao ano sobre o PL, uma taxa de gestão de 0,99% sobre o PL. E também tem essa taxa de performance aqui que para mim é ridícula, cara. Um fundo que entrega um rendimento tão alto, cobrar uma taxa de 10% sobre o que excedeu 100% do CDI. Então, complicado. Isso aqui é muito fácil para eles conseguirem alcançar. Como esse relatório aqui é do mês de dezembro ainda, então eu não vou ler muita coisa sobre o comentário de gestor e tal, porque isso aqui já tem muito tempo. Então vamos direto aqui para a carteira do fundo para a gente ver como é que ela estava alocada em dezembro. A gente pode ver que esse fundo investe aqui 78% dos seus ativos em CRIs, tá? 20,9% em fundos imobiliários e tem 0,8% em caixa, aqui no caso em dezembro. Com relação à subordinação das classes dos CRIs, a gente vê que 57,2% são de classe sênior, 31,2% de classe subordinada, que são as classes de maior risco, 8,4% única, mezanino 3,1%. Então a gente vê que a quantidade de CRIs de classe subordinada aqui é muito grande, cara, 31,2%. A gente tem que estar muito atento aqui porque esses são os CRIs que têm uma probabilidade maior de inadimplência, do devedor não conseguir pagar. Com relação aos indexadores da carteira do HCTR, dos CRIs, né, a gente vê que 90% aqui, 91% praticamente, é atrelado ao IPCA, uma taxa média de IPCA mais 10,3%. Bem pouquinho em CDI e GPM aqui também 6,5%. Então, bastante inflação na carteira do HCTR. Aqui são os fundos que o HCTR investe, tá? Esse fundo, a gente pode destacar aqui o XBXO, que é um fundo que está ligado lá ao circuito de compras, cara, que vem trazendo muito problema aí, muita notícia ruim na mídia. Sobre a Bolsa de Valores aqui com relação ao HCTR, esse fundo vem trazendo muita coisa ruim de notícia para o fundo, o que também acaba causando medo nos investidores e eles acabam vendendo por causa das notícias. Para quem não sabe, isso aqui está ligado à Feira da Madrugada, aquele shopping popular lá de São Paulo que trouxe já alguns problemas aí para quem é investidor e tem tido dificuldade de ter uma boa performance. Então a gente vê que ele é 41% aqui da carteira de fundos imobiliários do HCTR e além de investir no circuito de compras através do fundo imobiliário, ele ainda tem alguns CRIs do circuito de compra aqui, como a gente consegue ver, 2 CRIs sendo de classe sênior e mezanino, com uma taxa de IPCA mais 8 e IPCA mais 16%, a gente vê que são taxas bem altas e aqui soma isso aqui, só isso aqui soma mais de 7% do PL do HCTR11, só esses 2 CRIs, enquanto que o XBXO soma aqui 8,63%, 8,62% do PL do fundo. Então, mais de 15% do patrimônio desse fundo está alocado direta e indiretamente no circuito de compras, o que traz muito ruído para a gestora, para esse fundo imobiliário, fazendo muita gente querer vender o fundo por medo. A gente vê que não é uma porcentagem muito alta, porém também não é uma porcentagem tão baixa. A gente tem que estar atento nisso daí. É um fundo com uma carteira muito grande, como a gente consegue ver aqui, ó, bem diversificado, muitos ativos, mas é um fundo high yield que a gente tem que ficar ligado e acompanhar sempre. A gente vê que a maioria das operações dele aqui são multipropriedade, loteamento, então são segmentos também um pouco mais arriscados que a gente tem que estar atento antes de começar a investir nesse fundo imobiliário. Bom, como eu já falei, né, nesse momento ele representa aí 12%, 12,77% na minha carteira, tá? O fundo imobiliário HCTR11, porém eu já tenho mais de 3 mil reais investido nele, ele está colado aqui com o BTLG, que também tem 3 mil e pouquinho. Então esses dois juntos são os maiores posições da minha carteira, com mais de 6 mil investidos só nesses dois fundos. E vindo aqui para mostrar para vocês, o HCTR11 tô com uma desvalorização de mais de 35%. Meu preço médio nele hoje é de R$ 113,13, 27 cotas que eu tenho atualmente. Hoje o meu patrimônio nele é de R$ 1.971, porém eu tô perdendo nesse fundo, nesse momento, R$ 1.083. Tô perdendo bastante dinheiro só nesse fundo imobiliário, cara. Ele representa quase a metade da perda que eu tô tendo na minha carteira. Porém, só hoje, como a gente consegue ver, ele já subiu aqui R$ 204, só no dia de hoje. Então, bem bacana, vou continuar com ele na carteira, não pretendo vender. Agora, óbvio que não, né, porque tô com esse prejuízo enorme, então não tem como eu sair vendendo esse fundo, perdendo dinheiro. Então, diz aí pra mim, você tem o fundo imobiliário HCTR11 na sua carteira? Tá comprando? Já recebeu muito dividendo ou tá querendo vender? Como é que tá a situação dele na sua carteira aí? Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda, o vídeo vai ficando por aqui. Valeu, é nóis. Fui!